quando nós começamos este projeto, eu recordo-me que o cliente queria a reabilitação de um edifício para um hostel, mas era algo comunitário. Então, uma das coisas que foi muito bom foi pensar na função do edifício relativamente àquilo que ia ser o uso e como é que as pessoas iriam usar o edifício. E eu lembro-me que uma das coisas foi nós pensarmos emocionalmente como é que as pessoas se iriam relacionar no edifício, ou seja, esta ideia de um hostel onde as pessoas vão viver quase em comunidade, não é? Porque vai ter espaços comuns, vai ter os espaços individuais dos quartos, mas para todos os efeitos os quartos são feitos em dormitório, portanto também vão habitar juntos, e toda a comodidade que hoje em dia era necessário para o próprio edifício. E eu lembro-me na altura que a questão da relação entre o projeto e as imagens tridimensionais, para o cliente ver e para nós também percebermos como é que se relacionava com a função, era uma coisa muito importante. Ou seja, havia muito esta questão do projeto, nós estarmos a desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que estávamos a desenvolver os 3Ds para perceber esta relação. E lembro-me na altura, Gabriel, que uma das coisas que tu fizeste foi realmente perceber como é que essas emoções passavam para o próprio espaço. E há um bocadinho estavas a comentar no backstage comigo que utilizaste, ou seja, havia ferramentas que nós utilizávamos cá na A43 que permitiam perceber isso. Eu acho que podes falar um bocadinho sobre esta parte, não é? Sim, o interessante que aconteceu aí também foi que o projeto, o Fernando estava a explicar das emoções e da função, tudo isso já veio bastante de trás desde o início do mood board. Eram espaços muito específicos, muito detalhados, e tudo isso convergiu depois no 3D, desde o início. A leitura que nós precisávamos de fazer de mood board para transformar aquilo num espaço teria que ser tentar ser o mais aproximado possível e o mais detalhado possível, ao detalhe mesmo em termos de interiores, para que o cliente também sentisse a mesma coisa que nós estávamos a sentir enquanto estávamos a desenvolver o projeto. E acho que acabou por acontecer porque, olhando agora para trás e olhando para como o 3D evoluiu, enquanto espaço único e quanto espaço em conjunto, tudo funcionou e tudo acabou por, hoje em dia, olhar para as fotografias e para os 3Ds e ver que, por um lado, estão parecidos, mas manteve-se essa linguagem, essa linha condutora, ou seja, não houve novas ideias a surgir pelo meio, havia uma ideia fixa, uma função, a emoção que se queria, e isso desde o início passou de 3D depois para a obra, digamos, para o produto final, e é interessante ver como no final tudo resultou e como acho que do início ao fim essas emoções, essas funções foram passadas para o cliente, tanto na parte pequena como na parte maior total, digamos, do projeto. Eu lembro-me de uma coisa, por exemplo, eu estou-me a lembrar dos quartos, porque isto já foi um projeto de 2019, estou-me a lembrar dos quartos onde nós desenvolvemos um produto que, por exemplo, foi as camas, ou seja, os beliches, que tinham o beliche de baixo e o beliche de cima, e lembro-me de nós pensarmos em detalhes como, por exemplo, nós queríamos um beliche que fosse acolhedor. E lembro perfeitamente de nós pensarmos num L com uma madeira para acolher a pessoa para um lado e a pessoa de baixo já estava mais num L para acolher para o outro como lado. entrar sem incomodar, mas ao mesmo tempo manter a ligação entre os dois, caso fossem, obviamente, não é? Amigos ou conhecidos ou família, e haver essa ligação emocional entre os dois. Exatamente, e estes detalhes para nós são sempre muito importantes na A43, porque nós vamos pensando em função da emoção, da ligação, mas ao mesmo tempo também vamos pensando em função daquilo que a pessoa vai sentindo ao longo do espaço. E lembro-me deste detalhe, mas também me lembro de outros espaços, como por exemplo o bar, que tu há um bocadinho comentavas, que a semelhança entre o 3D e a realidade está igual. Depois é aquela coisa, o 3D nós estamos a entrar no espaço e estamos a sentir o que queremos que o cliente vai sentir no fim, e o bar foi o melhor exemplo por causa das garrafas, da luz, as diferentes tonalidades de luz, o ambiente mais recatado, mas num espaço grande, ou seja, foi dos exemplos mais lineares de queremos isto, vai ficar interessante,
e acabou por ficar na mesma na realidade. Interessante. Há um espaço comunitário, que é a cozinha comunitária, que está ligado com outro espaço de pé direito duplo, que tem uma grande claraboia, que existem uns azulejos. Esta ideia também da própria memória que o Porto tem e da parte dos azulejos azuis, que as pessoas lembrariam como é importante e perceberem o sítio onde estão. Lembro-me que isso também foi um detalhe que foi pensado, ou seja, manter os azulejos existentes com aquela ideia de memória num espaço comum, onde as pessoas normalmente só veem aquilo em praças, mas ali é no espaço comum. E eu lembro-me da nossa atenção perante esses detalhes todos que acabam por juntar as pessoas e elas sentirem que de alguma maneira estão em comunidade e não sozinhas, ou seja, não é a ideia de um hotel, é um hostel, então as coisas são diferentes. Eu lembro-me na altura que os 3Ds tinham muito essas características, o que é que nós queremos ver, o que é que nós queremos fazer sentir, e tu há um bocadinho referiste a questão dos moodboards. Os moodboards já eram feitos muito em função destes pequenininhos detalhes, que é uma coisa incrível. E eu lembro-me agora, olhando para trás e vendo o projeto e vendo o local, a gente percebe que realmente o cliente ficou satisfeito pelo resultado, mas ao mesmo tempo os clientes do próprio cliente ficam satisfeitos. Isso é uma coisa boa. Que é a localização também. O cliente do cliente nunca esquece onde está. E isso foi algo que nunca esquece onde está, do género do Porto, turismo. E isso foi algo que foi pensado, digamos, desde o início, desde o Bilbao. Daí essa linearidade ter resultado. Eu acho que no projeto em global, ou seja, deste detalhe que tu falas agora, da questão da localização, e ao mesmo tempo depois o espaço de dormir, o espaço de estar em comunidade, o espaço do bar, que é mais divertido, mais social. Eu lembro das imagens do espaço do bar. Eu acho que tudo isto é feito na A43 em função mesmo do sentimento, ou seja, conscientemente pensar na arquitetura, no design de interiores, em função daquilo que quem vai usar possa ter. Eu acho que os 3Ds acabam por revelar isso tudo. Nós já sentimos isso ao desenvolver o projeto e a ideia é que, obviamente, tudo que nós, como seres humanos, estejamos em modo de criação a sentir, o cliente também vai sentir quando presenciar. Quando presencia o próprio espaço. Claro.